A paz do Senhor, igreja. Eu sou a Bispa Karina Oliveira e venho aqui, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor, contar o meu testemunho. Algo tremendo, aleluia, que vai ajudar a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, aleluia. Essa palavra vem debaixo de muito poder, aleluia, nos mostrando que o poder, a honra, a glória vem dele, tudo está nas mãos dele. Eu sou, aleluia, Jesus, uma menina que desde pequena vem tido uma vida muito sofrida, muito perturbada. Aos 4 meses e 19 dias fui doada, né? A minha família achou por bem doar, porque a minha mãe já tinha 12 filhos, então vinha de uma luta muito grande, né? Meu irmão mais velho achou por bem me doar para uma família. E essa família a qual cuidou de mim, aleluia, eu devo muita satisfação, muita graça, muita gratidão a essa família que cuidou de mim. Até os 11, 12 anos, morei com essa família, fui bem cuidada, fui bem criada. Tenho tias maravilhosas que zelaram pela minha vida. Mas chegando aos 12 anos, a minha mãe que me criou, ela ficou enferma, teve uma enfermidade nos rins e teve que viajar constantemente para Goiânia para fazer tratamento. Nesse tempo, eu caí no mundão de cabeça. O inimigo entrou na minha vida de uma forma terrível. Me relacionei com um rapaz que acabou com a minha história, né? Por causa da bebida, bebia demais e me maltratou muito. Morei com ele 4 anos. Nos últimos anos, ele me torturou, ele me cortou a noite inteira. A cabeça, a orelha, as mãos, lutando a noite inteira para não morrer, né? Para me livrar daquela guerra que eu estava vivendo com ele. Tive que lutar pela vida. Chegando às 6 horas da manhã, essa tortura começou às 2 horas até às 6 da manhã. Chegando às 6 da manhã, ele pensou que havia me matado, me soltou e me deixou na casa. Quando ele me soltou, chegou o socorro. Um pastor passou, me recolheu, pegou, botou na caminhonete, levou para o hospital. Tive que rapar minha cabeça, costurar a cabeça, a orelha, os lugares que foram cortados. Daí para cá, caí no mundão das drogas. O inimigo entrou, aleluia, com mais força ainda, porque não conseguiu tirar da forma que ele queria, ele entrou de uma outra forma. Escute, aleluia. Se o inimigo tem tentado, aleluia, Jesus, ele vai achar várias portas para poder entrar na sua vida. Fique vigilante, fique observador, porque ele não desiste, ele não para, ele luta constantemente para tirar a sua vida. Quando eu entrei no mundo das drogas, bebia e usava droga 24 horas no ar. Isso eu comecei com 17 anos. Até os 21 anos, eu usei muita droga. Fumando maconha, cheirando pó, usando pedra, né? Uma vida muito sofrida. Era o dia inteiro na rua, ou nos bares, ou até mesmo nos cabaré, né? Procurando ganhar algum dinheiro para poder usar droga. Tive meu primeiro filho com 19 anos, aleluia, mas não dei conta de cuidar por causa das drogas. Dei ele para minha sogra, né? Eu e meu esposo, né? O outro, quando o meu esposo, o primeiro que eu tive o relacionamento morreu, logo eu achei outra pessoa, né? E aí, esse é o pai dos meus filhos. Ele também não tinha, né, uma sustentabilidade para cuidar da criança, porque ele também usava muita droga. E então, nós estávamos naquela vida continuamente, todos os dias, dia após dia, só usando droga e fumando e aquela coisa toda. Cheguei a contrair uma doença, né, que pela medicina não tem cura, mas o Senhor, Ele é o dono da cura, Ele é o dono do milagre. E quando Ele promete, aleluia, o Senhor, Ele é fiel para cumprir promessa, aleluia. O Senhor permitiu eu passar por todo este vale. Conheci muita gente no tráfico, na droga, na prostituição, né? Aonde o Senhor me fez ver que tudo tem um propósito.
Se você hoje está assim nessa luta, nessa adversidade, né? Eu quero determinar sobre a tua vida que o Senhor vai chegar com socorro para a tua vida. O Senhor chegará com socorro para dentro da tua casa. O Senhor chegará com socorro para os teus filhos. Aleluia. Nesse tempo todo, tive que dar o Kefa, minha sogra, para alguém cuidar, porque não havia condições nenhuma. Irmãos, a maconha, ela é uma porta para todas as outras drogas. Não fique pensando que você usando maconha, você vai ficar só nela, não. O inimigo, ele vai colocar outras coisas na sua vida. Porque a função do diabo é o quê? Roubar, matar e destruir. Aleluia. Das drogas, da maconha, passei para cocaína. Cheirei muita cocaína, muita mesmo, a ponto de ficar doente. Da cocaína, nós começamos a usar o crack, que foi a derradeira viagem. Nesse meio termo de drogas, a bebida já estava me matando de uma forma terrível. Nós bebíamos não sei quantos carotinhos de pinga, de Dulon, de Presidente, de Montila, o que vinha, nós estávamos tomando, consumindo. Por quê? Porque o inimigo queria destruir. Aleluia. Contraí a doença e comecei a ficar muito debilitada. Eu cheguei a pesar 45 quilos, 43 a 45 quilos, por causa das drogas, dos vícios e da vida que estava levando. Quando, aleluia, Jesus, eu já estava naquela fase decadente, que não tinha nem um sal dentro de casa para comer. Nem a sandália para calçar eu não estava tendo. Um dos meus irmãos que chegou a morar comigo, ele ficou tão desesperado, que ele falou com o Senhor: meu Deus, eu não posso fazer nada, mas eu vou passar aí para a tua casa e vou orar. Silvio passou aí para a casa do Senhor e começou a buscar a Deus. Porque a situação da minha casa era de uma desgraça total. Era mais de 20, 25 pessoas, tudo cheirando, usando pó, usando droga. 3, 4 mulheres de cabaré ali, tudo junto, viado, sapatão. Era um lugar de perdição total. Silvio passa a ir para a igreja e passa a buscar a Deus. Nesse tempo eu começo a sentir algo que eu nunca senti na minha vida. Chegou um certo dia, depois de 2 noites já usando droga, no bar, bebendo. Numa certa manhã eu sentei no pilar da minha porta e falei: Senhor, eu queria que o Senhor mudasse a minha vida, porque eu já não estava aguentando mais, o corpo já não estava mais aguentando. Depois que eu falei isso, não falei com os meus lábios, eu falei em pensamento. O inimigo sabe do que você fala, mas não sabe do que você pensa. Quando eu pensei isso, o Senhor achou de me resgatar. Escute, nem tudo que você está passando é o diabo ou é perseguição. O Senhor está achando de te resgatar desta maneira. O Senhor achou de me resgatar sentindo muita perturbação. Passei a sentir uma perturbação terrível que eu não desejo para o meu pior inimigo. Num certo dia nós fomos beber na casa de um colega nosso e comecei a sentir algo estranho no nosso meio, que eu não tinha discernimento porque era mundana, não sabia discernir o que era que estava ali, mas eu estava sentindo. Saí daquele lugar, fui embora para minha casa umas 10 horas da noite. Na madrugada, o inimigo me atacou com todas as forças. Que eu cheguei a pensar que eu ia ficar louca ali dentro daquele quarto, perturbada. Cheguei a pensar: meu Deus, eu estou tão perturbada que eu estou vendo até coisa. Atrás das minhas costas, eu cheguei a ver a manifestação de algo com a capa preta por detrás de mim, dentro da cozinha. Aquilo me perturbou de uma forma tão terrível, que os meninos saíram, deixaram eu trancada. Eu saltei a janela, fui pedir socorro na casa da vizinha. Mas ninguém atendeu. Passou um cara de moto, me levou para o hospital. Quando me leva para o hospital, o pessoal lá dentro do hospital me atendeu. Disse que eu não tinha nada, mas eu estava morrendo. Quando eles me atendem, colocam os aparelhos para ver pressão, para ver coração. Ele falou, a enfermeira que estava falou: você não tem nada. Você não tem absolutamente nada. E eu falei: como assim? Eu estou morrendo, doutora. E ela falou: não, pode ir embora, você não tem nada. Sua pressão está boa, seu coração está bem, você está ótima. Quando ela me manda embora, eu caio na porta do hospital. Quando eu caí na porta do hospital,
Um amigo que eu já tinha falado com ele, que era afastado dos caminhos do Senhor, chega, me pega pelo colo e me leva para dentro do hospital de novo. Quando ele me leva para dentro do hospital, que ele me deita na cama, aquela perturbação horrível vem com mais força em cima de mim. Eu começo a ficar agoniada, com vontade de rasgar a roupa, de sair louca correndo. Aquilo dali, uma agonia da morte. Eu estava sentindo o espírito da morte, querendo levar a minha alma. Escute, o inferno não brinca. O inimigo não brinca, aleluia. Você que sabe, é conhecedor da palavra, não dê lugar ao inimigo, porque ele não brinca quando ele vem para levar a sua alma. Aleluia. Aquela mulher volta para dentro do quarto de novo, vai medir a minha pressão, vai colocar os aparelhos em mim e torna a dizer: você não tem nada. Me dá lá um soro, coloca algumas medicações de pirona, sei lá o que ela pôs, e logo cedo você vai embora. Quando ela sai de novo, a perturbação de novo. O espírito da morte congelou meu corpo. As minhas pernas estavam totalmente congeladas. E aí o amigo meu que estava comigo falou bem assim: Karina, vamos orar? E eu falei: eu não sei orar, por favor, ore por mim, que eu não tenho força nem para falar. Eu não estou tendo força. Cícero, o que eu estou sentindo é tão ruim, que se você não tivesse aqui, acho que já tinha ela saído doida, quebrando esse hospital todo, porque eu não estou aguentando a perturbação, o mal que eu estou sentindo. E ele começou a orar a igreja, começou a orar o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero te falar ainda, há um poder na oração. Se você soubesse o que a oração ela tem poder de fazer. Quantas pessoas morrem no hospital por falta de uma oração, aleluia. Quantos, aleluia, perde, se suicida, que ela narra súbia, porque não tem ninguém para orar por elas. Nesse dia eu tive ele, que orou por mim, quando ele chegou no meio do Salmo 91, que diz assim: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Igreja, aleluia, o Senhor abre meus olhos espirituais. E aquela legião que estava aqui nas minhas pernas, ele solta minhas pernas na mesma hora que eu olho para a porta do quarto. Aquele vulto negro está saindo pelas portas do quarto. Andai, assondará minha narraçúbia. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual existe. Aleluia. Não brinque. Porque quando Deus ele decide algo por você, ou você obedece ou o inimigo te leva. Aquela legião solta minhas pernas. Ele ainda ora mais um pouco, mas daí para lá eu não vi mais nada. Quando eu acordei 6 horas da manhã, aleluia, ele sentou e conversou comigo e falou: Karina, vai para a igreja, larga essa vida. O inimigo vai te levar se você não voltar, não ir para a igreja. Você é conhecedora da palavra? Eu falei: não, eu não conheço a palavra. Pois vai para a igreja. Mas ainda assim tinha alguém que pelejava por mim. Toda vez que me via na rua, ela pregava alguma coisinha. E tinha vezes que eu estava tão drogada, tão ruim, mas eu ainda lembrei disso. Quando eu chego em casa, passou 2 dias, eu fui tentar usar droga de novo. A perturbação veio pior. Mas quando a perturbação veio, eu lembrei de uma missionária, irmã Vânia, glória a Deus, louva a Deus pela vida dela, que ela nunca desistiu. Eu poderia estar no pé do botequim, no pé da feira, no meio da rua. Ela chegava em mim: Karina, o dia que você sentir uma perturbação, opressão maligna, espírito de loucura, corre para a igreja, vai buscar Jesus. Igreja, na segunda vez que eu senti, eu lembrei dela direitinho. Eu fui parar na casa dela quando foi às 10 horas da manhã, eu senti de novo aquela guerra, porque alguém veio oferecer uma maconha e eu ia fumar. Quando eu ia pegar no cigarro de maconha, veio tudo de novo. Quando eu senti, a pessoa foi embora, eu falei: vou bater na casa da irmã Vânia. Eu cheguei lá, eu estava morrendo. De novo, ruim, tremendo, arrupiando, que só Deus para ter misericórdia. Quando ela me atendeu, que ela olhou para mim, ela falou: vixe, vem cá, vou te botar ali dentro do quarto ali e vou te trancar.
E você vai ficar lá e você vai orar, você vai buscar Deus, porque eu não vou orar por você, não. Não estou em condições de orar por você. Você vai para lá e eu vou para o meu quarto e eu vou orar, porque a batalha aí está grande. Ela me trancou dentro desse quarto e botou um louvor no DVD, ainda era DVD ainda, do irmão Lázaro. A minha vida é do mestre, meu coração. E ela me colocou lá. Igreja, o testemunho daquele homem falou tanto comigo. O inimigo quase me roubou de Deus, falsas alegrias e falsas vitórias. Naquele quarto eu manifestei. Lá tinha um anjo, igreja. Você crê que lá tem um anjo? Eu manifestei, eu levantei, eu orei, eu chorei. De 10 da manhã até as 4 da tarde ela abriu o quarto. E agora, Karina, você está bem? Tô, nossa, chega, eu tô leve. Pois agora você vai para sua casa, de noite eu te espero no culto. Fui para minha casa, tomei um banho, fiquei pensando muito na vida, igreja. O mundo não tem nada a nos oferecer. Falei com o Senhor, meu Deus, me ajuda. E comecei a ir para a igreja. Mas você sabe que todas as coisas que você faz têm suas consequências. Tudo tem suas consequências. Comecei a ir para a igreja, caminhei um mês para a igreja. Durante um mês, no dia 30 de janeiro, eu falei, eu vou aceitar Jesus. De novo eu estou falando somente com a minha mente. Cheguei no culto, aceitei Jesus. Foi o dia mais feliz da minha vida. Inclusive foi ela que me ganhou para Jesus, ela era que estava pregando. Levantei a minha mão, aceitei Jesus e já senti uma paz muito grande entrando dentro da minha alma. Porque todos esses anos eu sentia somente perturbação, aflição. Meu casamento nunca dava certo por causa que era muita guerra, era traição de lá, traição de cá, era muita prostituição no nosso meio. O Senhor começou a fazer uma grande obra nas nossas vidas. Mas como estou dizendo para vocês que tudo tem suas consequências. Quando eu vim para Jesus eu já estava doente. Passei por um ato de enfermidade, aleluia, que o Senhor, quando Ele quer fazer, Ele salva você, Ele salva a sua casa, Ele salva seus filhos. Quando eu vou para a igreja, aleluia, eu lembrei, Senhor, agora eu estou doente, porque eu me relacionei com muita gente, inclusive eles também estão doentes. Alguns deles já morreram por causa da doença e outros por causa de acidente, mas estavam doentes. E aí eu falei, Jesus, restaura minha vida, restaura meu casamento, me dá meu filho de volta, me dá Geraldo de volta, Senhor. E o Senhor trouxe meu filho, trouxe meu esposo, pastor Geraldo, mas veio o peso das coisas que a gente faz no mundo. E me deu também mais um filho. Quando o Senhor me dá mais um filho, Satanás aparece para mim em sonho e fala para mim assim, por 3 vezes, você acha que HIV tem cura? Eu vou te matar e vou matar essa criança da sua barriga. Igreja, eu passei 8 meses, todos os dias, sentindo uma perturbação terrível, andando dentro da casa, andando em cima da casa, escutando vozes e na oração. Deus levantou 3 mulheres de Deus tremenda para me ajudar em oração, porque quando uma pessoa vem do mundo, ela não consegue sozinha. Ela tem que ter pessoas espirituais para pegar na mão dela. Levantou a pastora Ilma, irmã Vânia, e levantou a pastora Fátima. 8 meses orando, jejuando e buscando, foi o tempo que eu mais orei e busquei a Deus de todo o meu coração. Fizemos os exames, e os exames demorou chegar, e a opressão veio com força, porque eu só emagrecia. A pele tinha dado uma certa enfermidade na pele toda, coçando, que dava no sangue. E o inimigo sabe aonde te ataca, aonde te causa medo. E em um desses cultos, indo nos cultos, buscando a Deus, e eu não contei nada para ninguém, nem para Geraldo eu não contei. Porque eu falei, se eu contar para ele, ele não vai me querer mais, ele vai me largar, falar que eu estou doente.
Num desses cultos, igreja, Deus levanta, aleluia, uma mulher de Deus com intimidade com o céu. E essa mulher desce do altar marchando, falando em línguas e o culto pegando fogo. E eu sentadinha lá no fundo, com um shortinho, uma blusinha. E ela veio de lá para cá e tocou a mão na minha cabeça. E Deus falou como eu nunca ouvi daquele jeito. E Deus falou, tu bem sabe que a doença que tu está não tem cura. Que pela medicina você iria morrer. Porque a doença não tem cura. Mas eis que te toco hoje, do alto da cabeça à planta dos pés. E troco o teu sangue. E faço de você um vaso novo, porque tenho obra na tua vida e na tua história. A medicina pode não ter cura, mas eis que eu sou a tua cura. Igreja, eu senti um fogo que eu nunca senti em toda a minha vida no meu corpo. Os meus ossos parece que estavam quebrando todinho. Quando ela terminou de orar, eu estava suando, que nem cuscuz. Misericórdia. Quando passou esse culto, passou mais uns 2 meses, meus exames chegaram e eu falei com Deus. Pai, se foi verdade, se foi o Senhor, eu quero o resultado dos meus exames. Quando eu abri cada exame, quando os exames chegou, irmãos, eu ainda não conhecia esse poder, essa graça que o céu faz. Eu não sabia. Eu sentei na praça tremendo, com a barrigona, já estava grávida do Kennedy, meu baterista. Eu sentei na praça com tanto medo, eu falei, meu Deus, e agora? Quando eu abri todos os laudos, resultado negativo, eles falam é curada, né? Curada. Para a honra e a glória do nome de Jesus, o Senhor limpou meu sangue da enfermidade. Daí para cá eu comecei uma trajetória de busca, de oração, de louvor, de adoração. Porque o primeiro amor, ele te ensina a amar Jesus pelo que ele é. Aleluia. Não pelo que ele pode te dar, mas pela salvação que ele faz na tua vida. Pela salvação que ele faz na tua história. Quando certo dia, o Senhor me visitou à 00:30. Eu buscava muito o Espírito Santo, eu ficava olhando aquele povo, falando em línguas. E eu ficava falando, meu Deus, o que é que ele sente? Eu queria sentir aquilo. Chegou um certo momento que eu comecei a desanimar. Falei, não, Geraldo não vai me acompanhar, eu vou desistir. No dia que eu falei isso de tarde, à noite, o Senhor me visitou. O Senhor me visitou com uma glória tão grande. No sonho que o Senhor veio me visitar, era num campo cheio de crianças, tudo vestida de branco. E eu, no sonho, antes do Senhor me batizar com o Espírito Santo, eu estava com o mesmo macacãozinho de tarde, que eu sentei lá na porta com a barrigona. E aí o Senhor veio com os cabelos brancos, estava resplandecente, não consegui ver o rosto dele. E ele sentado, e eu sentei e coloquei a cabeça no joelho dele. E com meus lábios, olha o tanto que o Senhor lhe conhece. Com os meus lábios eu falei assim, Senhor, me perdoa, porque eu sou assim. Eu sabia que eu não estava falando aquilo de verdade. E na mesma hora, eu estava com medo dele me repreender, que eu falei que eu ia desistir de tarde, de noite ele veio, entendeu? Na mesma da hora, ele soprou a voz dele, com a voz que treme tudo. A palavra do Senhor diz que ele é como voz de trovão, aleluia. E foi essa voz que eu escutei no sonho, há 18 anos atrás. O Senhor falou comigo, eu não vim aqui para que você viesse pedir perdão de coração enganoso, porque eu te conheço, aleluia. Mas eu vim aqui para te ajudar, eu vim aqui te socorrer. E se é para me louvar, me louva. E ele falava, me louve, aquela voz tremenda, tudo. Me louva, aleluia. Quando ele falou me louva, ele falou, agora você levanta e recebe o batismo com o Espírito Santo. Quando ele falou, recebe o batismo com o Espírito Santo, na mesma hora, aquelas vestes que eu estava, não era mais aquelas vestes. Ele me vestiu com as vestes brancas, resplandecentes,
E eu comecei a bater palma, bater palma, bater palma, e falar em mistério, falar em mistério, falar em mistério. E o Senhor me permitiu acordar no meio daquele mistério, falando em línguas, numa alegria, igreja, numa alegria que nada dessa terra oferece. Nada, 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 nada. A alegria que o céu te entrega é algo tão tremendo que você não vai sentir falta de nada dessa terra. Nada. Acordei, abri a janela, falei, meu Deus, eu queria contar para o mundo inteiro o que eu vi, a alegria que eu senti. Daí para cá, igreja, o Senhor mudou a minha história. Me batizou com o Espírito Santo, logo, logo casei com meu esposo, a igreja, o Ministério Palavra de Vida me casou, batizou eu e meu esposo, e fomos crescendo dia após dia. Fomos ungindo a diácono, depois a missionária, e fomos subindo. Quando chegou um certo tempo lá no Tocantins, o Senhor levantou um profeta. Eis que estou tirando os teus pés deste lugar e te levarei para uma outra terra, aonde te colocarei diante de uma grande obra e lá mudarei a tua história. Depois de 5 meses, o Senhor nos levanta de lá, nos traz para Goiânia. Passamos aqui 10 anos de provação, tentando, dirigindo para um, para outro, em uma congregação, em outra, mas o Senhor tinha estabelecido o propósito, o Senhor já tinha falado que iria fazer desde lá de trás. O Senhor honrou todas as palavras. Hoje estamos ali, moramos em Senador Canedo, temos o nosso ministério. O Senhor me deu filhos maravilhosos, me deu pessoas abençoadas, que somam, que ajudam, e está cumprindo todo o propósito. Ano 2024 eu falei, Senhor, eu não sabia que era tanto o que o Senhor tem a nos entregar. E é isso que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida, quando você se entrega de todo o coração. Libertação não é do dia para a noite, mas você tem que insistir. Não desista por causa de nada. Hoje, quem me viu lá no passado e me conhece da minha cidade, que todo mundo me conhecia, verdadeiramente fala, verdadeiramente Deus, Ele faz. E quando Ele quer fazer, eu preciso dar lugar para as coisas acontecerem. Uma das minhas tias teve um dia que passou um áudio para mim falando, minha filha, hoje eu vejo que Deus, Ele verdadeiramente mudou a sua história. Mas porque eu dei lugar. Eu busquei ao Senhor. Se você está levando uma vida, irmãos, aleluia, que não consegue, pastor, eu não consigo sair, eu não consegui, se esforça. Se esforça porque o inimigo, ele não brinca. Você está pensando que ele parou de lutar contra mim? Não. Todo dia a guerra, batalha, pela minha vida, pela igreja, pelos meus filhos espirituais, pelos meus filhos de sangue, todos os dias. Mas eu vou parar porque hoje eu pensei errado, porque ontem eu fiz isso, não. Ei, Ele é o dono da cura, Ele é o dono da libertação, Ele faz, Ele opera. Quando Ele vê desejo no seu coração, Ele te ajuda, Ele não te deixa. Não pare, não pare porque o Senhor, Ele faz. A palavra do Senhor diz assim, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir do Senhor? Quando Ele quer fazer, quando Ele determina que vai fazer na tua história, quando Ele determina que vai fazer na tua vida, você só precisa querer. Ele trabalha com o teu querer. Hoje somos pastores, bispos ali no Senador Canedo, Ministério Poder da Palavra, e onde o Senhor tem feito, tem salvado, tem curado muitas vidas. Lésbica, viado, sapatão, traficante. O Senhor já me levou em determinados lugares que eu falo assim, meu Deus, mas é o povo da onde eu saí. E o Senhor tem feito grandes coisas. Creia na promessa que o céu tem para a tua vida. E se esforça, porque o teu esforço vai fazer a diferença para tudo aquilo que você quer viver da parte de Deus. Esse é o meu testemunho. E eu espero que Deus alcance mães, famílias que estão buscando pelos seus que estão presos nas drogas, está preso nos vícios, não consegue sair. Não desista, porque Ele sabe o tempo e a hora.
Assim como ele ouviu várias orações a meu respeito, a oração do meu irmão, ele vai ouvir a sua oração. E tudo aquilo que você passa, a igreja tem um propósito. Se você foi afundado nas drogas, se você foi afundado na prostituição, Deus vai lhe dar pessoas do mesmo nível. Aleluia. Atendo muitas meninas de cabaré, de prostituição. Conheço várias aqui que ligam para mim dia e noite. Pastora, ora por mim. Eu vou para um cabaré, não sei aonde, não sei aonde. E aí você fala para mim assim, pastora, mas você ora? Oro porque quem liberta é Deus, quem faz é Deus, quem opera é Deus. Quando eu estava lá no cabaré, me prostituindo, tinha alguém que estava orando por mim, pedindo a Deus, Senhor, não deixe ela morrer nessa vida, não deixe ela acabar com a vida dela desse jeito. Dentro de um cabaré, a igreja, você vê vários tipos de coisa, você vê coisa que você fala assim, meu Deus, isso não é a vida que essas mulheres merecem, que essas mulheres querem para ter, mas a necessidade e a guerra espiritual, ela é terrível, ela te prende na vida fácil, naquilo que é mais fácil para você viver, porque um programa dá para você cheirar um pó, um programa dá para você comprar uma fralda, é coisas fáceis, e muitas delas hoje vêm até mim ali no ministério, eu queria uma oração, pastora, por mim, pastora, você pega dinheiro de prostituição? Nunca peguei dinheiro de prostituição. Mas se elas quiserem abençoar, é elas e Deus. É o coração delas e Deus. Não é isso? Na área das drogas, traficantes ajudaram o ministério. Você acredita que traficantes ajudaram o ministério? Pastor, eu posso abençoar a igreja? Uai, meu filho, é você e Deus. Não, porque a senhora me ajuda muito em oração. Eu queria ajudar a senhora. Inclusive, um deles morreu esses 2 dias, a polícia matou. Mas ajudou o ministério, era um menino tão bom. Não era uma pessoa ruim, mas era porque era preso nas drogas, preso nas coisas erradas. Não deixe o inimigo aprisionar sonhos que você pode viver livre, aleluia. Que você pode viver de uma forma diferente. Quantos já tem chegado até você? Quantos já tem falado do amor de Deus? E muitas vezes você está prolongando. Não vou hoje porque eu fumei maconha. Não vou hoje porque eu fiz um programa. Não vou hoje porque eu estou assim assado. Não limite o poder do Senhor. Não limite, aleluia. Uma certa hora o Senhor vai te alcançar. Uma certa hora Deus vai fazer a diferença na tua vida. Quantas vezes eu entrei na igreja drogada, acabado de fumar uma maconha, eu entrei dentro da igreja, só entrei e sentei lá. Sentei porque eu não estava nas minhas condições de fazer nada. Quantas vezes acabava de fazer um programa, acabava de fumar uma droga, hoje eu vou para a igreja. E eu ia para a igreja. Porque, aleluia, Jesus, se não fosse por ele, se não viesse dele, de outro não ia vir à igreja. Não limite o poder de Deus. Não deixa, aleluia, o diabo te barrar com acusações. Muitas vezes não é nem só o inimigo. Pessoas que não têm estrutura, que não conhecem o poder de Deus, começam a falar, você vai para a igreja fazer o quê? Se você está assim assado. Eu não sei o que você está caçando dentro da igreja, aleluia. Isso são falácias do diabo. Para parar a tua vida, parar a tua história. Por quê? Porque Deus tem salvação para você. O céu tem salvação para a tua história. Não deixe o inimigo com as suas falácias. Hoje eu estou pregando aqui, aleluia. Muitos vão ver esse testemunho, aleluia. E eu creio que Deus vai fazer chegar onde tem que chegar. Não deixe o diabo com as suas falácias fazer você parar de buscar a Deus. Não pare de buscar a Deus por nada. Por nada. Certa vez nós fomos buscar uma droga em Combinado, aleluia, estado do Tocantins. Era muita droga, igreja. E naquele dia eu senti, parece que algo ia acontecer. Só que eu não tinha discernimento, eu era mundana, mas eu senti que algo ia acontecer. E quando nós chegamos perto de Combinado para buscar essa droga, no meio do mato, cabeça, nem conhecia o homem direito, saindo com o homem. Um acidente, nossa, uma vaca atravessou e jogou nós lá longe. E era para machucar, que ele foi parar lá na cerca de arame farpado, cortou ele todo. E aí, eu não sabia dirigir esse tempo, eu falei, e agora? Ainda bem que a moto não teve nada, mas ele machucou, eu também não tive nada, machuquei a perna do lado esquerdo. E aí, mesmo assim, ele todo machucado, pegou as drogas, voltamos. E foi daí para cá que eu comecei a pensar, falei, meu Deus, eu estou no meio só de coisa ruim.
era macumbeiro, era drogado. Uma certa vez foi uma festa lá na minha casa, de muita gente bebendo, chegou um macumbeiro. Você acredita que ele botou um sapo dentro da minha casa e eu não vi ele colocando esse sapo? Eu não vi. Um sapo enorme. Quando é no outro dia de manhã, os meninos levantam, todo mundo ressaqueado. Aí gritou, Karina, esse sapo aqui. E eu acordei também meia bêbada, eu falei, Cruzes, tira esse trem daí. E ele tá com a boca costurada. Você acredita que esses meninos jogou pedra, até a hora que descosturou a boca dele, pois estava um nome lá dentro. Gente, no mundo, você não tem amigo. Eu pensava estar rodeado de amizade, de pessoas boas. Eu estava rodeado de pessoas com más intenções, que cada um tinha um coração mais ruim do que o outro. Você estava sentado bebendo, quando pensava que não, levantava uma briga, uma queria esfaquear a outra, uma coisa mais maligna. E quando o Senhor me resgatou do meio dessa embolada, desse povo, que junto comigo saiu mais 3, 4 irmãos em Cristo hoje, eu falei com o Senhor, meu Deus, quando eu dobro meu joelho, que eu lembro da onde o Senhor tirou a minha vida, eu falo com o Senhor, meu Deus, outro Deus igual ao Senhor não há. Ah, se eu tivesse buscado a Deus há mais tempo. Antes de eu chegar até a igreja, me indicaram outros caminhos, e eu fui para outros caminhos. Bati na porta de um curandeiro umas 3 vezes, ele era macumbeiro mesmo. Curandeiro, macumbeiro é a mesma coisa? Não sei, não entendo essas coisas. Fui na casa dele, quando eu cheguei na porta da casa dele, ele olhou para mim assim e falou, vixe, volta outro dia que você está muito carregada, eu não dou conta de você hoje não. Eu falei, não, por favor, me olha, faz alguma coisa, eu estou passando mal, não estou bem. Aí ele me levou num quarto, cheio de santo, cheio de tanto trem. Aí passou uma água lá num pau lá e me benzeu lá, não sei o quê. Quando eu saí daquele quarto, eu saí pior do que eu entrei. E eu falei, moço, mas o que o povo vem caçar aqui? Porque aquilo não era coisa para o homem. Aquilo era coisa para Deus resolver. Voltei lá de novo, falei, trouxe uma caixinha de cerveja para o senhor fazer alguma coisa. Eu não estou bem, já estou assim, tem tempo. Aí ele foi e fez de novo, saí de lá mais ruim ainda. Eu falei, não, agora eu vou caçar outro rumo. Foi quando eu lembrei da irmã Vânia, que me levou para o quarto dela, fez a diferença, a igreja. Quando ela me trancou dentro do quarto e botou o louvor, Satanás caiu por terra. Esse é o Deus que eu quero te apresentar. O Deus que quando Ele fala, eu vou resgatar, Ele resgata. E quando Ele cria situações para libertar, Ele liberta. Depois que o céu me libertou, que o céu me curou, que o céu me levantou, eu entendi que o caminho, que Deus cria certos caminhos, aleluia, para a nossa libertação. E muitas vezes nós vemos alguém passando alguma adversidade, alguma perturbação, nós queremos botar a mão, deixa Deus tratar com quem o Senhor está querendo fazer. Deixa Deus curar com quem Deus está querendo fazer a obra. Aleluia. Muitas vezes nós ficamos afligidos, não, nós temos que orar, fazer campanha para o fulano, para o cicrano, aleluia. E o Senhor está com a mão lá em cima, para libertar, para curar, para fazer a obra. Quantas vezes eu bati na porta de alguns pastores falaram, não vou orar por você hoje, é você quem vai orar, aleluia. Porque o Senhor já tinha determinado, eu vou resgatar ela. Não coloca a mão, não vai estender a sua mão, porque a minha mão está em cima. E aquilo ali fez eu orar, fez eu buscar, fez eu fazer campanha, fez eu subir monte, fez eu fazer o que eu nunca tinha feito por mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se apavore quando o céu entrar na tua casa com vento. Não se apavore com o céu te visitar de uma forma que você não espera, aleluia. Porque quando eu pedi para o Senhor me libertar, eu pensei que ia ser mamão com açúcar. Ia ficar tudo em paz e pronto, e não foi. Foi anos e anos de batalha e o Senhor me mostrar o caminho que Ele tinha para mim. Um caminho de honra, um caminho de cura, um caminho aonde a palavra do Senhor diz, eu escolhi as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Um caminho aonde muitos dizem assim, essa daí está escondendo atrás da Bíblia para vender maconha. Essa daí está escondendo atrás da Bíblia e se prostituindo. Era isso que eu ouvia, porque ninguém acreditava. Mas o Senhor já tinha decretado
eu já estou fazendo. E ai de quem toca na obra que o Senhor está fazendo. O Senhor levanta, o Senhor dá honra, o Senhor também castiga por causa da desobediência, mas o Senhor também te ensina. E o Senhor me ensinou a obedecer, aleluia, aleluia Jesus, a ouvir, porque quem ouve a palavra do Senhor, aleluia, não fica enganado, não fica sem direção. E o Senhor me ensinou que o que Ele tem para nós é honra. Satanás, ele tenta te envergonhar de todas as formas. Ele tentou envergonhar a minha história de todas as formas que você pensar. No roubo, no tráfico, na prostituição, na vergonha, apanhando. Mas o Senhor, Ele tem honra. E hoje, quando às vezes as pessoas veem os vídeos, veem as coisas, aleluia, eles nem acreditam que é aquela lá atrás. Que se eu for mostrar para vocês a foto, vocês vão falar assim, não, não é ela. É ela? Não é ela. O Senhor da beleza, igreja, sabia? Que o Senhor da beleza? Porque nós não éramos bonitos. Hoje nós temos a luz de Cristo, aleluia. Hoje nós temos a presença do Senhor. Hoje nós somos outra pessoa. O Senhor te dá postura, aleluia. O Senhor te dá coragem. A coragem que você não tinha para fazer coisa certa, o Senhor te dá ânimo para vencer, para conquistar, para comprar aquela casa dos sonhos, ter uma vida de paz. O sonho de ter um carro bom, de fazer viagens boas com a sua família. Porque as viagens que eu fazia era só para buscar droga ou ir para a festa, vender droga. Era isso que eu fazia. Hoje não. Hoje eu faço viagens para pregar a palavra, para fazer a obra de Deus, para orar por pessoa, para fazer visita. É isso que o céu tem para a tua história. É isso que o céu tem para a tua chamada, para você, aleluia. Você varoa, você varão, que conhece a palavra e hoje está perdido. Está sem força, porque eu sei que é difícil, não é fácil. Tem dias que nós estamos só pela misericórdia. E às vezes você pode perguntar, pastora, mas você ainda sente vontade? Graças a Deus, não. O céu me limpou de uma forma tremenda. Teve um dia que teve uma conversa lá na porta de casa esses 2 dias. E os meninos falaram assim, cadê o feijão? Eu falei, tem feijão? O feijão tá lá, filho, tá temperado, tá lá na panela. Aí os meninos ficam olhando assim, feijão, pastora? Eu falei, o feijão. Tanto que Deus limpa a mente da gente. Não, nós tá falando, o feijão é a maconha dos meninos, feijão. Eu falei, meu Deus do céu. Tanto que eu sabia desse palavreado. Quando eu estava lá no mundo, nós falávamos assim, e aí o feijão chegou, que eram os carocinhos pequenos de maconha, sabe? Que é bem pequenininho e caro. Eu sabia disso, nós só falava isso. O tanto que o céu limpa a mente da gente, que ele estava falando e eu não estava nem flutuando. Porque ele limpou, ele verdadeiramente, ele limpou de dentro para fora. Tem certos palavreados que eu fico perdida, eu não sei mais nem o que é. Meus meninos falam, mamãe, você está ficando velha. Eu falei, amém. Estou velha, mas estou na presença de Deus e hoje eu sou uma nova criatura. Eu sei que não é fácil, mas você não pode desistir. Insista naquilo que Deus te entregou. O Senhor me dotou de dons espirituais, de dom na libertação, disso, daquilo. Porque o Senhor, quando Ele limpa, Ele te dá condições de ajudar outras pessoas. E é isso que Ele tem para a tua vida. Deus quer te levantar de uma forma tremenda, aleluia. Deus quer fazer algo grande na tua vida, aleluia. Você só precisa querer, aleluia. E eu quero orar pela sua vida neste dia. Porque o Senhor, Ele quer fazer algo diferente, Ele quer criar caminhos diferentes. E você precisa, aleluia, entender que enquanto eu e você não aceita o propósito, nós ficamos sofrendo. Mas quando você aceita que Deus, Ele tem algo na tua vida, as coisas começam a mudar. Amém? Eu quero orar por você, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero te apresentar essas vidas, aleluia. Vidas de perto, vidas de longe, aleluia. Pessoas, Pai, que vão ouvir, Kendéria, e estão no mesmo, aleluia, Jesus, estão vivendo essa obra difícil, estão nas drogas, estão em condições, aleluia, que não conseguem ser libertos, estão passando por provação, Pai.
Pai. Eu te apresento este pai de família. Eu te apresento esta mãe, aleluia. Meu Deus, aleluia, Deus de glória. Quantas vezes essa mãe já pensou em desistir? Quantas vezes, aleluia, já pensou em deixar essas crianças? Já pensou em deixar esta casa, aleluia? Mas o Senhor, mandare a somanai, aleluia, eu não conheço, mas eu sei que vai ver. O Senhor tem obra na tua vida. O Senhor tem obra na tua história. Meu Deus, eu te apresento os que estão na rua, os que estão, aleluia, Jesus, ó Deus, mesmo com o baseado na boca, estão suplicando: Senhor, me salva, Senhor, me cura, Senhor, me liberta, porque assim um dia eu também fui, aleluia. Pai, eu te apresento, louvado seja o nome do Senhor, este ou esta que está com seu ministério parado por causa da acusação do homem, por causa de levante, por causa de falácias, aleluia. Meu Deus querido, Deus amado, Pai, segura nas mãos dela aí, segura nas mãos dele aí, aleluia, que ele sinta um renovo, porque a tua palavra diz, ó glória, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. O Senhor ainda quer levantar, o Senhor ainda quer curar, o Senhor ainda quer fazer na tua vida, o Senhor ainda quer fazer na tua história. Pai, eu intercedo por ela, por ele que está com depressão, que está com o espírito do pânico, que está com o espírito da morte. Todos os dias visita, todos os dias ameaça. Meu Deus, visita os ouvidos dele aí, visita os ouvidos desta pessoa e liberta da opressão, liberta do jugo, liberta, meu Senhor, da prisão. Pai, visita os pés dele, visita os pés dela, quebra essas correntes, Jesus, ó, quebra as correntes, vai quebrando as correntes aí, ó, quebra essas correntes, aleluia. Meu Deus querido, Deus amado, vai libertando do jugo, vai libertando da opressão. Pai, ele tenta andar, ela tenta andar, mas não dá conta. Meu Deus, envia socorro, envia reforço espiritual, socorre a alma dele, socorre a alma dela, que ela seja uma atalaia, que ele seja um vaso restaurado na tua presença, e que todo o império das trevas vai caindo por terra, e os céus do Senhor alcance e transforme, em nome de Jesus, aleluia.